Então vamos começar mais uma live. Olha quanta gente bacana entrando. Vamos falar hoje sobre exames laboratoriais. Vou pedir pro esperar o Júlio e a Van entrarem. Mande esse aviãozinho aqui para todas as pessoas que você conhece, que é o que eu tô fazendo agora. Boa noite, Rosângela. Eles não pediram. Aqui, alguém pediu para entrar agora. Vamos lá. Fabiana, boa noite. Michele. Não consigo. Acho que agora deu. Aceitar. Tô tentando aceitar o. Boa noite. Ai, deu. Ai, benção. Tudo bom? Ai, como é que tu tá? Tudo jóia. Oi, Ivan. Vanessa. Tudo bem? Boa noite aí para vocês. Que bênção ter os dois. Eu acho que eu não sei se eu já fiz uma live assim, tripla, né? Estamos aqui para fazer, então, né? Que bom. Então, Júlio, primeiro, quero te agradecer o convite, né? Porque me dá a oportunidade também de conhecer a Vanessa, o trabalho da Vanessa. Eu que sempre entro nas lives de vocês para dar uma olhadinha no que eu posso, né? Porque esse horário não é um horário tão bom para mim, né? Mas, enfim, fiquei muito feliz assim de vocês terem me convidado e da gente poder falar um assunto que eu nunca falei. Acho muito legal, assim, né? Tanta gente pergunta e é uma coisa tão corriqueira no meu cotidiano, que é uma coisa que eu faço, né, todos os dias, talvez seja o centro do meu trabalho, um dos centros do meu trabalho, né, é ver as questões laboratoriais dos pacientes e analisar de uma forma completamente diferente da maioria dos médicos, né? E isso influencia não só nas minhas condutas terapêuticas, mas também nas avaliações, né? A gente avalia o paciente de uma forma diferente, né? Sim. E eu nunca tinha pensado assim, vou fazer uma live sobre isso. Porque a gente fala tanto no consultório, mas muitas vezes as pessoas não têm nem ideia do que eu faço e como eu avalio e quais as relações que a gente faz e como eu aprendi a fazer isso, né? Então, quando tu falou, não sei se foi eu, mas acho que foi tu que convidou, assim, falou, eu falei, sensacional, ele é sensacional. Sempre tive um carinho muito grande por ti e, enfim, acho que foi sensacional. Eu sou seu fã, queria deixar a Vanessa falar primeiro, né? A Vanessa, na verdade, foi minha paciente, hoje ela é minha amiga, nunca a conheci pessoalmente, ela mora lá na Sim, China, né? Mas nós sim, tivemos uma boa relação nutricionista, né? Paciente, e aí nós criamos essa relação semanal, né? Agora voltou para terça-feira, 8 da noite. Aí eu apresentar para quem aqui não conhece ainda a Vanessa, ela tem um canal, o Instagram, né? Na Cozinha da Van, e tem um canal no YouTube também que ela ensina a cozinhar. Vanessa é celíaca, né? E sim. também enxaquecosa, mas mais coisas ela conta. Não, é um prazer. Muito obrigada por estar. É bom estar aqui com vocês juntos. Doutora Gabi também não tinha tido a oportunidade ainda de estar junto de você. E é bom a gente ver a medicina andando nesse caminho aí que faz a gente ficar bem de saúde. E tenho uma visão de paciente, eu sou uma pessoa que vivencio o que eu prego todos os dias porque faz bem para mim. No dia que eu deixei de fazer, foi o dia que foi um período que realmente eu passei muito mal. Então, hoje, a minha conduta é em busca de saúde como um todo, de um estilo de vida saudável, onde eu procuro manter bons hábitos e aprendo todos os dias aqui com o Júlio. E a gente fala sobre várias coisas legais, várias coisas que eu coloco no meu dia a dia. E a cozinha passou a ser para mim um refúgio do bem.
vamos dizer assim. É isso aí. E tem que ser, né, Vanessa? Acho que toda mudança começa pela cozinha, né? É a primeira mudança, eu acho que as pessoas têm que fazer. Hoje até postei sobre isso, né? As pessoas perdem, às vezes, as oportunidades, né, de propagar realmente o certo, né? Então, eu postei exatamente sobre isso. As pessoas falam sobre... Aqui no Brasil, Vanessa, todo outubro tem o tal do Outubro Rosa, né? Sim. E aí, quando tu morava aqui, acredito que tu lembra disso, né? Isso tem há muitos anos, né? E no Outubro Rosa, quando eu me formei, falava muito de mamografia, sempre se falou muito de mamografia, né? Aí depois de um tempo viu que mamografia não era o padrão ouro, que o exame clínico por um médico que realmente tem especialização e que consiga fazer o exame é muito mais eficaz e a acurácia é muito maior do que uma mamografia, né? Mas a mamografia ficou como um símbolo da luta contra o câncer de mama, né? E as pessoas não têm essa ideia de que a gente não tem que falar de mamografia. Quantas mulheres, aí mesmo no Nordeste, né, Júlio? Quantas mulheres não têm acesso a esse exame? Quantas mulheres dependem de um médico que não vem, de um mamógrafo que nunca chegou? E a gente perde a oportunidade de falar sobre estilo de vida, de falar sobre cozinha, de falar sobre o que a Vanessa tem no YouTube, que é uma coisa simples, um acesso fácil, para que as pessoas entendam, e não precisa ser celíaca, né, Vanessa? Comer bem não precisa ter destruído. Foi antes. Eu já estava comendo bem há uns 2 anos e meio. Já tinha mudado o ritmo das coisas. Exato. Então não precisa ser celíaca, né, Vanessa? A gente já vai mudando o ritmo das coisas, né? Não precisa esperar ficar doente, né, para poder mudar. E hoje a gente sabe, né, que o papel da alimentação é fundamental para todos os tipos de câncer. Então, a obesidade contribui para todos os tipos de câncer, né? E principalmente para o câncer de mama, né? Então, Você está me ouvindo Júlio? agora? Para mim deu uma travadinha aqui, mas deve ser a minha internet aqui. Eu estou Mas o ouvindo que eu digo vocês, só deu. deu? Eu vou botar pronto. Vamos ver se deu agora, que agora eu botei no 4G. Pronto. Agora, Eu pensei que fosse a minha Mas que estivesse travando, então eu esperei aqui. é que esses Gs, Wi-Fi, às vezes, um Aham. 5G. Mas o que eu ia te dizer, Júlio, aí no Nordeste também não é diferente, né? A gente tem essa questão muito. E as pessoas perdem de falar sobre alimentação, né? Perdem de falar sobre bons hábitos, perdem de falar sobre a qualidade de vida em si, né? O estilo de vida saudável, né? Eu acredito que a gente talvez tenha que falar e essa oportunidade também para isso, né? Sim. Especificamente sobre o câncer de mama, né? E na cidade onde eu moro, que é Teresina, capital do Piauí, aqui tem um movimento todo outubro, né? Que é o Outubro Rosa, né? Mas tem uma fundação, né? Que é um lugar que faz filantropia. E todo ano, no mês de outubro, tem um movimento grande onde vários empresários da área da saúde doam mamografias, né? Então, eu não sei bem o número ao certo, mas são 5.000 mamografias doadas e que essa fundação ela realiza durante o ano, né? Esses exames para as pessoas que não teriam acesso mais facilitado a esse exame. Mas, assim, muita gente chama de exame preventivo, mas não tem prevenção nenhuma em uma mamografia, tem uma detecção antecipada. Mas a prevenção se faz com estilo de vida, se faz com alimentação, se faz com o cuidado no dia a dia que a pessoa tem, né? Então, isso é prevenção, né? Qualquer outra coisa seria uma detecção precoce, né? Então, só esses termos que são importantes a gente difundir, né? Para que as pessoas entendam. Tá? Esse trabalho aqui em Teresina é feito pela Fundação Maria Carvalho Santos, é um trabalho muito bonito, né? E que envolve muita gente na conscientização da necessidade de cuidar da saúde.
E assim, uma pergunta, assim, não entrando no nosso tema ainda, o que eu faço, né? Eu já senti na própria pele. O que a Vanessa faz, o que ela difunde, ela já sentiu na própria pele. E com você, Gabi, o que você faz, você faz porque precisou fazer para você também ou não? Bah, Júlio. Assim, eu nunca conto muito porque que eu mudei, porque é uma história muito doída para mim, né? Mas assim, nós somos dois, aí, no caso, eu não sei bem a história, mas vamos lá, seria a terceira pessoa, que onde a gente vê, quando a pessoa tem um problema ou que precisa de uma solução que seja fora da caixa e que faz para si e vê que funciona, ela quer mostrar para todo mundo. Então, eu até te interrompi, mas eu não vou interromper mais. Não, verdade, na verdade, até eu gostei que tu me interrompeu. Assim, o meu estilo de vida saudável eu já tenho há 6 anos, né? Mentira, tenho há 7 anos, tá? Então, a idade do meu filho, né? Que eu comecei a ter um estilo de vida saudável, vamos dizer assim, que eu comecei a me preocupar comigo mesma. Até então, eu não me preocupava comigo, né, Júlia? Eu tinha muita dificuldade, eu acho que a questão da autoestima também, eu acho que as mulheres também têm um pouco disso, assim, demora muito para ter autoestima, principalmente quando depois que a gente se dedica a outras áreas que eu estudei muito, eu fiz uma faculdade federal, eu não tinha dinheiro, depois tive depois de trabalhar, então a gente acaba se anulando como pessoa, né? E acaba se dedicando muito para outras, vamos dizer assim, para outras áreas da nossa vida, né? E aí, quando meu segundo filho nasceu, eu vivi um casamento muito tóxico, né? Eu nunca falei disso. Eu Mas vivi. fica à vontade. A gente vê que você mede bem as palavras, acho que é tranquilo, mas assim, a gente não tinha combinado nada Não, disso. mas eu vou Então, contar. acho que se for válido. Assim, eu vivi um casamento muito tóxico, né? Eu vivi um casamento muito difícil, né? Vivi um casamento muito abusivo, né? E eu decidi que eu queria ser forte. Forte não no sentido de coragem, de luta, eu queria ser forte de grande, porque eu queria saber me defender. E aí eu fui para academia, porque é na academia que a gente cresce, né, Júlio? Sim. Eu queria ser musculosa. Esse era o meu objetivo principal. Só que ser musculosa, as pessoas acham que ter músculo é fácil. É muito fácil, né? Perder gordura e ganhar músculo é muito fácil. E perder gordura e ganhar músculo talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente possa fazer na nossa vida. Músculo é um artigo de luxo para o nosso corpo. Só que eu só fui descobrir isso quando eu estava na academia. E se tu não comer certo, se tu não fizer nada certo, sabe o que acontece? Tu continua gordo e flácido. Uhum. Uhum. E aí eu fui pra academia e aí eu comecei a ver que não adiantava eu treinar, eu podia me matar treinando, me matar treinando. Eu precisava comer certo. E aí eu comecei a comer certo. E aí minha autoestima melhorou, aí eu conheci meu marido, aí depois eu conheci o Souto, porque meu marido era doente. E aí as coisas começaram a mudar e aí que eu resolvi abrir o consultório. Porque quando eu tava na academia, eu trabalhava normalmente, né? Era médica normal. E aí as pessoas diziam, nossa, tu tem que ser médica da alimentação, tu tem que ser médica do esporte, tu gosta disso. E eu dizia, capaz, eu não quero fazer isso, eu quero continuar sendo médica e tal. E aí eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando, e aí comecei a fazer curso, porque eu queria saber mais, né? E aí a gente precisa saber mais para comer, a gente tem que saber mais, a gente tem que saber mais, a gente tem que saber mais. E aí até o dia que eu cheguei no Souto, e o Souto tratou do meu marido, e aí o Souto viu a unha do meu marido e falou que a unha do meu marido era uma psoríase, e ele falou que psoríase tinha tudo a ver com glúten. E aí, aquele dia, eu comecei a pesquisar, eu falei, como que psoríase tem a ver com glúten? Eu nunca ouvi falar disso, eu tenho 10 anos formada, eu nunca ouvi falar que psoríase tinha a ver com glúten. E aí comecei a ler, e comecei a ver que realmente podia ter a ver com glúten. E eu falei, e aí eu comecei a chorar, e eu falei, meu Deus do céu, que medicina que eu fiz até agora? Eu fiz uma medicina de merda. Eu não aprendi nada, eu não sei nada. As pessoas têm um monte de doença e a gente não sabe nem o que elas estão comendo.
E aí, como eu estava já pesquisando sobre comida, porque eu estava ganhando massa, eu estava ficando mais forte, eu estava emagrecendo, eu estava fazendo algumas coisas muito que eram realmente meus objetivos, aí eu acabei entrando na... Foi pela dor, na verdade. Foi muito pela dor. Eu comecei a mudar de vida porque eu queria me defender do mundo. Assim. Eu queria... É isso. Uhum. E aí você, com uma percepção diferente de nutrição ou de nutrientes, né, Exato. relacionados ao estilo de vida, consegue perceber que aquilo podia te resolver, né? Exato. Resolver o seu problema e resolver vários outros problemas também, né, de outras pessoas. Isso que é interessante. E eu Né? acho que a mudança do estilo de vida, Júlio, quando a gente fala isso, só para... Ela me ajudou não a ser uma pessoa melhor fisicamente. Ela me ajudou a ser uma pessoa melhor mentalmente. Uhum. Eu consegui... É o conceito do antifrágil, né? Exato, exatamente. Eu consegui me livrar de muitas coisas que eu tinha que eram muito enraizadas em mim, né? Principalmente a autoestima, né? A gente tem uma autoestima muito baixa. Quem tem uma autoestima muito baixa carrega muita coisa, né? Tem muitas, vamos dizer assim, muitas dores, muitas mágoas, muitas tristezas, muitos preconceitos. Mas sabe o que que eu acho, falando disso? Você disse que foi pela dor. Pela dor, muitos de nós vamos, eu também fui pela dor. E nessa hora, você vê o poder que você tem. A gente vê o poder, é isso que faz a autoestima ficar alta. Porque você consegue, dentro de toda aquela situação, você se transforma. E não depende de ninguém para fazer isso. E isso é que é muito legal. Né? E você vê a força, vê capacidade, vê boa vontade, vê determinação, vê foco, tudo que você tem e a autoestima baixa não deixava você enxergar. Né? Então você vê a transformação física e mental. Exatamente. Então foi assim, Júlia, acho que eu me transformei em todos os sentidos, assim. Foi uma coisa, quando as pessoas dizem, eu não tenho força de vontade, eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu sempre digo assim, olha, eu tenho só para te dizer, eu saí do interior do Rio Grande do Sul. As pessoas falam que o interior do Nordeste é difícil. A minha cidade é muito pobre. Era tudo muito difícil. Claro que o Rio Grande do Sul tem uma outra característica, mas o interior, o sul do Rio Grande do Sul é muito também muito pobre. Então, assim, eu tive que fazer faculdade pública, eu tive que comer muito no RU, eu tive que andar muito de passagem que eu pedia na universidade. Eu queria ser mais, mas não só o suficiente, eu queria ser mais. E só que às vezes tem gente na vida da gente que bota a gente para baixo, deixa a gente pior, que faz uma... Às vezes as pessoas são abusivas psicologicamente e fisicamente. Então, essas coisas todas contribuíram, talvez, para que as coisas fossem de um jeito pior. Né? Mas dá tudo certo, precisa querer. Né? Isso é fundamental. Exato. Você não quer, não adianta. É isso aí. Muito bem. Buenas. E os exames, doutora? Eu anotei muita coisa aqui, tá? Eu achei super legal. Estava comentando, né, que você é um exemplo de dedicação, vamos dizer assim, porque a gente tinha um bate-papo, né, que eu até falo que, em alguns casos, fica parecendo que não é nem na cozinha da van, é na sala da van, né, de tão descontraído que vai ficando, né? E aí eu vi que você fez caixinha de pergunta, fez alguns spoilers, né? Eu achei legal, né? E tem uma coisa também que eu, sendo nutricionista, uma coisa que eu ouço muito do paciente, você pode pedir exames? Eu falei, eu posso pedir exames. Deve. E ela falou assim, mas quais exames que você pode pedir? Eu falei assim, eu posso pedir qualquer um que eu saiba ler. Não adianta eu te pedir um exame que eu não sei encontrar o resultado dele, para que serve. Mas qualquer exame onde eu consiga encontrar um sinal, onde a nutrição vai fazer algum tipo de contribuição para resolver aquilo que eu estou vendo, eu posso pedir. Né? Eu achei legal que eu peço quase todos aqueles que você colocou no spoiler ali. Bom, assim, eu queria falar algumas coisas da parte da integrativa, tá, Júlio? Antes da gente falar especificamente de Sim. qual exame, né? Eu anotei algumas coisas que eu acho que eu fui me lembrando, assim, com o passar
com o que eu estava lendo, com o que eu estava vendo. Hoje eu vi bastante exame no consultório. E aí eu fiquei pensando coisas para falar. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que a gente tem que falar primeiro, vamos dizer assim, é como que se fazem, como que são feitos, né, todos esses índices dos laboratórios, né? Isso é uma coisa Sim. importante. Por O quê? que é o chamado faixa da normalidade, né? Isso, exatamente isso. Então, assim, como que são feitos e como que foram feitos, né? Então, a gente tem, na verdade, uma especialidade médica, e é uma especialidade médica, que é a patologia, né? A patologia, ela se divide em dois. Existe a patologia clínica, né? Que é a patologia que analisa muito alguns exames específicos, né? Hoje a gente tem o bioquímico, o farmacêutico bioquímico, né? O antigo bioquímico, que hoje tem farmácia e hoje tem bioquímica. Mas o antigo bioquímico também fazia esse tipo de análise, mas quem faz esses valores, né? Laboratoriais no Brasil é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né? Esses valores, eles são, aqui no Brasil, os nossos valores de referência, eles têm uma defasagem de 23 anos, né? Então, todos os valores que a gente tem no Brasil são de mais de 20 anos, tá? Todos. Mas como é que foram feitos a primeira vez, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Assim, como é que eles pegam e fazem os valores laboratoriais? Como é que eles fazem esses valores de referência? Então, eles são feitos em, na verdade, uma média, né? Então, se a gente for pegar eles, todas as pessoas que vão nos laboratórios e quem vai coletar exame em laboratório não é uma pessoa que não tenha doença, quase todos. Normalmente a pessoa espera ficar doente para precisar fazer um exame, né? Ou espera sentir algo, né? Nem precisa ficar doente, mas essa pessoa às vezes está sentindo alguma coisa, ela vai no médico, e o médico pede alguns exames, que é comum a gente também, a gente não faz imposição de mãos e adivinha o diagnóstico, né? A gente faz o exame físico, a gente conversa, tem toda a anamnese. Mas os exames, eles são importantes, sim, enfim, para fazer esse tipo de diagnóstico e de abordagem terapêutica posterior também, porque às vezes nem faz o diagnóstico, mas os exames também guiam as condutas terapêuticas. Então, como é que foi feito isso? Então, a gente tem essa questão importante que é uma curva, né? E essa curva com a amostra de pacientes que vão coletar exames, né, nos laboratórios, e eles, na verdade, uma média, né? O que é uma média? Pegam o valor de todas as pessoas, fazem uma média e colocam entre os desvios padrões que a gente tem, 2 para mais ou 2 para menos. Como é que é isso, por exemplo? Vamos pegar assim, se a gente pegar, por exemplo, um valor de, vamos dizer que seja de 0 a 10, né? Então, esse valor é uma média, né, entre todos os valores. Vai dizer que uma pessoa tinha índice de 0 e a outra tinha índice de 10, né? 0 não foi um bom exemplo, mas de 2 a 12, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente isso. Então, o que que acontece? Eles colocam essa média, entre 2 e 12, a gente pega 12 menos 2 dá 10, divide pelo meio dá 5. Então, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 5 dá 12, né? Então, nesse númerozinho que está lá no meio, onde tem aquele risquinho pontilhado ali, não sei que diz aqui. Média. Então, o Júlio desenhou ali, tem um risquinho pontilhado onde diz média. É como se aquele valor ali fosse a média entre os dois extremos, né? Então, 2 desvios para lá, 2 desvios para cá é a média. Só que isso é, primeiro, de pessoas que estão doentes, que foram coletar esses exames no laboratório. Segundo, do que a gente está falando, né? Esse valor que a gente quer é um valor que é mais próximo da média, ou é mais próximo do limite superior, ou é mais próximo do limite inferior. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se a gente pensar em vitamina D, a gente vai querer a vitamina D mais próximo do limite inferior, mais próximo do limite superior ou da média? Vitamina é uma coisa boa? Uma vez eu aprendi com a doutora Gabi, que eu vejo muitas coisas dela, ela pensa que não. E a gente pega e faz 4 quadrantes. Isso, os quartis. Se for bom,
a gente precisa colocar no último. Isso aí. E se for ruim, a gente tenta colocar no primeiro, Isso aí. né? Alguma coisa assim, ó. Isso Aí aí. a gente tem os quadrantes, né? Então, vitamina D. Eu posso ter 20, 40, 60 ou 80, por exemplo. Exatamente. Né? Então a gente vai querer 20, próximo de 80. 40, 60 ou 80. Onde que eu quero? É mais ou menos isso? Exatamente isso. Então a gente divide sempre em 4 quartis. Claro que existem, vamos dizer assim, exceções, né, Júlio? Por exemplo, cobre. Cobre, Sim, por mais que seja bom, a tem que gente estar na média. no quartil, né? A gente Né? vai querer sempre no primeiro quartil. Por quê? Sim. Porque a gente tem muitas relações de cobre com outros minerais. Então, a gente precisa ter uma relação ótima de cobre com zinco, de cobre com ferro. Então, assim, para isso que existe a avaliação, como tu bem mesmo disseste, né? A gente precisa, claro, fazer esse tipo de análise em relação aos quartis, mas a gente também precisa saber o que a gente está analisando. Isso é muito É, para quem está acompanhando a gente, por exemplo, o cobre e o zinco, eles usam o mesmo receptor na molécula, né? Então, se eu tenho mais cobre, eu vou ter menos zinco, porque não tem espaço de ligação. Então, é esse tipo de informação que não adianta você tentar difundir para o leigo, que ele não vai ter o dia a dia para poder exercitar isso. Né? Mas é importante que ele saiba que tem um profissional que sabe como que conduz isso, né? exatamente. E outra coisa é a respeito, por exemplo, de vitamina B12, né? Uhum. Vou dar um exemplo, estou dando porque agora eu me lembrei. Assim, o que acontece? 2.000, doutor, aqui, ó. Hã? 2.000 de B12 aqui, ó. Pois então, se ela não faz reposição, tá tudo certo, né? Uhum. Olha, gente, não é bom demais? Então, assim, Não, é bom por quê? Porque ela vai envelhecer também, né, Júlio? Então, assim, Uhum. quando a gente envelhece, tem que lembrar que as células P lá do estômago, elas produzem não só o ácido clorídrico, que também vai diminuindo com a idade, mas também diminui o fator intrínseco, né? Então, a importância do fator intrínseco para a absorção das vitaminas, principalmente pela vitamina B12, é bastante importante. Então, assim, por exemplo, quando às vezes pega um paciente, só que eu ia recapitular, pega um paciente e esse paciente tem vitamina B12 baixa. Mas aí o que a gente faz? A gente repõe B12 e o paciente não melhora. Então, muitas vezes alcançar o quartil é difícil. Por quê? Porque tem outros fatores envolvidos, né? Essa vitamina B12 não está sendo bastante biodisponível, então a gente não dosou o metilmalônico, ou então daqui a pouco essa paciente tem um polimorfismo em relação à vitamina B12, então a gente também tem que usar talvez uma dose mais alta do que o habitual. Então, é importante o exame, claro que é, óbvio que é. Dosar metilmalônico é fácil? Não, a maioria dos convênios nem paga metilmalônico. Uhum. Vale a pena dosar B12? Vale a pena dosar B12, mas é um contexto, porque assim, se tu pega um paciente que nem a Van, quanto é que é o teu ferro, por exemplo? não lembro. Mas ele era, eu não me lembro. Eu fiz tantos Mas é exames. tudo dentro dessa faixa da normalidade. O ferro, a ferritina, a transferrina, Pois, tudo, né? O pois, ácido. mas, por exemplo, Júlio, tu pega um paciente que tem ferro baixo, ferritina Sim, sim, baixa, B12 sim. baixo, ácido Uhum, fólico baixo, tu sabe que sim. não está absorvendo nada. E vai para o hemograma dele e ele está anêmico também. Pois então, às vezes o paciente está anêmico, mas nele nem está anêmico, sabe, Júlio? Às vezes tu pega o paciente, está com uma mulher, por exemplo, está com 12,3 de hemoglobina, mas aí tu pega um Uhum, HCM, um VCM e tá baixo, tá 70, tá 69, e ninguém nem olhou. Por quê? Porque o hemograma tá normal, né? uhum. Ou tu pega e vê, se você faz uma relação hemograma hematócrito, hemoglobina, e tu vê que essa paciente está super diluída. Então, todas essas coisas são muito importantes de ser analisadas, né? Por quê? Porque exatamente é um contexto da individualidade, é um contexto da
tua representatividade para aqueles exames e é um contexto também de quem está interpretando, porque muita gente nem sabe interpretar, muita gente nem sabe para que serve um hemograma. Acho que hemograma é só para ver uma hemoglobina e um leucócito está com alguma inflamação aguda. Então, eu acho que a coisa mais importante é dizer exatamente que o que se faz hoje dentro da medicina, dentro da nutrição, dentro de qualquer análise laboratorial, é algo estatístico e não algo clínico, que não representa a clínica, que não representa as patologias. Então, a gente primeiro tem que colocar isso na cabeça das pessoas, que os resultados dentro do limite da normalidade não representam a sintomatologia, a característica clínica desse paciente. E que muitas vezes a individualidade tem que ser respeitada fora também, não só dos quartis, mas também da sua genética, então dos seus polimorfismos, mas também a partir desses sintomas que o paciente tem. Então, muitas vezes, um paciente com neuropatia que tem uma vitamina B12 baixa, tu não vai repor, se a vitamina B12 estiver em 300, vai repor, vai otimizar. Vai repor, não. Tem que repor, né? E aí saber que muitas vezes vai melhorar os sintomas e o exame talvez não vai melhorar tanto. Por quê? Porque existem características muito específicas de cada paciente. E essas características é que devem ser observadas quando a gente olha não só o exame físico, não só o exame laboratorial, mas principalmente a sintomatologia. Aí, tentando corroborar com a questão da individualidade, eu quero pedir o depoimento da Van. Como é que trata a individualidade aí, Vanessa? Você descobriu a sua ou a de todo mundo serve para pegar uma média para você? Ah, não. Não, cada um. A individualidade é uma coisa que às vezes as pessoas deixam passar batido e ficam tentando buscar o que é comum a todos, mas na verdade é onde não está a resposta. A resposta ela está na própria pessoa, naquilo que ela tem, que às vezes não condiz com. Às vezes não, né? Na maior parte das vezes não condiz com o que é comum. Você, às vezes, principalmente na parte da alimentação, se a gente puder dizer assim, aquilo que serve para você e que é bom para todo mundo, para você não vai ser, e não é por isso que tem nada errado com você, é a sua individualidade, né? Então, principalmente para quem tem algum problema de intestino, a gente sente bastante isso na dieta e são coisas ótimas, né? Brócolis e quiabos e pimentões, e isso faz bem para muita gente, para mim não faz bem. E aí? Aí descobre a individualidade, né? E aí você descobre a sua individualidade. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu fez o diagnóstico da doença celíaca, quantos exames tu fizeste? Eu trato a enxaqueca desde os 14 anos. Eu tenho enxaqueca desde os 14. Tem 30 anos que eu trato a enxaqueca, né? Então, 34 anos. Então, assim, você vai vendo que você vai passando por diversas especialidades e especialidades importantes e médicos importantes e você faz uma série de exames, você faz uma série de tratamentos, você aplica botox pela cabeça, você toma remédio preventivo por 12 ou 13 anos e ninguém nunca me pediu o exame da doença celíaca, nunca. Me pediram intolerância à lactose, me pediram nunca o da celíaca. Então, eu vim passando até quando eu comecei a melhorar a enxaqueca, eu tive melhora com alimentação e estilo de vida, mas nada que eu dissesse para você assim, olha, beleza, a enxaqueca dormiu, nada. Aí, a doutora Ana Marta me pediu o exame da celíaca. Ela disse, bora fazer, porque tem alguma coisa errada aí. Você tem sintomas intestinais também. E eu tinha sintomas. E eu não consumia glúten há 2 anos e meio por causa do tratamento da enxaqueca. Ou seja, podia ser um diagnóstico que nunca viesse a ser descoberto. E eu sei, porque eu já não consumia glúten. Ainda assim, os anticorpos deram muito elevados. Aí eu fiz a biópsia. Deram isso tem 1 ano e meio. Não tem nem 2 anos. E aí foi que veio o diagnóstico. Depois ela me disse que eu controlasse a contaminação cruzada, eu não imaginava o que fosse aquilo. Eu só consegui melhorar e voltar com os anticorpos para a normalidade. Depois eu deixei não só de consumir glúten conscientemente, mas também inconsciente. Então, aquilo que eu sei, que eu tenho dúvida, eu não ponho na minha... Eu não como mais fora. Então, é uma mudança de vida completa, mas eu consegui cruzar o rio. Entendeu? E a enxaqueca adormeceu.
Hoje eu passo o mês inteiro. Se sinto uma dor leve por aí, vai, ela passa sozinha, você faz uns negócios aqui com a mão mesmo e ela vai embora. Quem podia imaginar isso? Quem? Então, eu te falo, é um negócio. Então, eu acho assim, Júlio, como exame importante quando bem solicitado, né? Sim. E como as pessoas têm dificuldade de aceitar certos exames, né? Quando, por exemplo, a gente vê um paciente que tem sintomas inexplicados, né? Inexplicáveis, né? Como diz. Na verdade, a Van está falando exatamente o que a gente entende e o que a gente vê, né? O paciente tem enxaqueca, ele toma abortivo de crise, né? Quantas vezes a Van não tomou abortivo de crise, né? Quantas vezes ela não tomou anti-inflamatório junto? A enxaqueca veio com aura, parece cada vez pior. Aquela fotofobia que dura a semana inteira. Tô mentindo, Van. Aquela. Pronto-socorro, eu cansei de dias de muita emoção, eu terminava em pronto-socorro, aniversário, Natal, Ano Novo. Então, assim, e aí a gente sabe hoje que não é só a questão do glúten para enxaqueca, é a questão do glúten para tudo, né? O glúten, ele prejudica desde o paciente que tem hipotiroidismo, desde o paciente que a gente pega um simples hemograma e tem uma eosinofilia, que pode ser uma hipersensibilidade ao glúten. Muitas vezes as pessoas nem sabem disso, elas acham que eosinofilia no exame de sangue é só alergia ou A inflamação, né? Não. parasitose. As pessoas adoram dizer Sim. que o eosinófilo é parasita ou o eosinófilo é alergia, né? Ah, ele é atópico, tá tudo certo, né? Mas eosinófilos altos estão muito relacionados com hipersensibilidade alimentar e principalmente ao glúten. Então, o que que acontece? Muitas vezes é um exame simples que a maioria dos médicos nem dá valor, nem dá bola. As pessoas pedem hemograma só para ver anemia. As pessoas não pedem hemograma para interpretar hemograma. As pessoas não pedem hemograma para ver RDW. As pessoas não pedem hemograma para ver quantidade de neutrófilo, relação com leucócito, quantidade de basófilo. As pessoas não estão nem aí para isso. Plaquetas, então, é só ver se está certo ou se não está. As pessoas não têm interpretação de exame de sangue. E aí tu pega uma paciente que nem a Van, que provavelmente tinha algumas alterações nesse hemograma, que é um exame simples. A vida inteira, né? Tinha a vida inteira, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que inflamação crônica, ela devia ter uns leucócitos acima de 5.000. Ela deveria ter uma eosinofilia que não era explicada, que não era aquela eosinofilia para parasita, acima de 10, 15%, mas é uma eosinofilia explicada. Às vezes o paciente tem RDW significa, né, que, vamos dizer assim, a gente tem uma fábrica de copo, né? Copos de 200 ml. Copos de 200 ml. Mas aí, nessa fábrica de copo, às vezes, o que acontece? Sai um de 210, sai um de 250, sai um de 190. 150. De 150. Isso é o RDW, né? É como sai a sua célula lá da fábrica das células, né? E isso... Quantos por cento estão saindo fora do padrão? Isso significa o quê? Que você não está tendo um bom controle de qualidade. Você não está conseguindo fazer um bom controle de qualidade. E isso mostra que o seu organismo está em sofrimento. E muitas pessoas nem notam. Tem trabalhos que mostram que pacientes que têm RDW acima de 12 têm mortalidade altíssima em 10 anos. Eu busco 11,5. Aí, pegando um spoiler que você colocou hoje, né? Que é falar de longevidade e tal. Eu acho que agora começa a responder aquele spoiler para quem veio aqui buscar a resposta para aquele spoiler, né? Aí por isso que eu quis interromper. Aí pode continuar com o RDW. Não, é bem isso aí, sabe? O paciente, ele não tem orientação, Júlio, sobre isso. Ele nem enxerga aquilo ali. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um exame tão simples, tão barato, tão à mão, e o médico não sabe nem interpretar. Ele não sabe que aquilo ali é um marcador preditivo de mortalidade e principalmente de envelhecimento saudável.
né? Tem um Fala de exame barato, doutora. Quanto aí, por exemplo, em Porto Alegre, num particular, num médio aí, quanto que custa um hemograma? Para a pessoa chegar e fazer, Júlio, eu um acredito particular. que não tá nem R$ 50, assim, no particular. Não custa R$ 50. Eu estimo que deve custar uns R$ 25. E aí, o que acontece? Por que eu perguntei isso? Né? Fazendo uma interrupção na sua colocação. Sim. Por que eu perguntei isso? Porque muitas vezes a pessoa paga um Uber para pegar uma fila de um médico na UPA para pedir um hemograma, né? Então, por exemplo, se ela tem uma possibilidade de não pegar aquele Uber, de ter um biohacking mínimo, né? Chega num laboratório, pede um exame, já vai com esse exame pronto para o médico da UPA, já que ela não vai pagar uma consulta particular, né? Já seria um avanço muito grande no atendimento daquela pessoa especificamente, porque senão ela marca uma consulta, aí faz um exame, pega a fila do exame, depois tem que pegar a fila do retorno e nunca resolve um problema. Com um exame que custa mais barato do que o Uber que vai gastar para ir lá naquela consulta, na marcação daquela consulta. A Selma está dizendo que pagou R$ 8 em Vitória. Aí, ó. É possível, não tem dúvida que seja possível. Assim, duas coisas, Júlio, só para, eu acho que abrir um parênteses bem grande. Primeiro, muito laboratório não faz exame sem do médico ou de um profissional de saúde. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, o que a gente está falando aqui, Júlio, 99,9% dos médicos, dos nutricionistas e das pessoas que acham que entendem alguma coisa de saúde, têm formação na área de saúde, não fazem nem ideia. Porque a gente não aprende. Então, para a gente entender, a gente precisa estudar. E para a gente estudar, a gente tem que ser crítico, mas antes de ser crítico, a gente precisa ser curioso. E a maioria das pessoas, ela é muito mais crítica do que curiosa. Ela é muito mais fácil ela apontar o dedo na tua cara e dizer, da onde que tu tá falando isso? Isso a gente não aprendeu. Isso não tem consenso. Mas tem 4 dedos apontando para ela de volta, dizendo que por que tu não procura, por que tu não vê. Então, assim, mesmo que essa pessoa faça exame de sangue, muitas vezes a interpretação não vai ser da forma que a gente está falando aqui. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui é importante para que você comece a abrir a sua cabeça, para que você comece a pensar de uma forma diferente e principalmente para que você comece a se preocupar, né? Porque que nem a avó falou, né? A avó falou assim: eu passei anos com isso, eu fui nos melhores médicos, eu fui nos melhores especialistas, eu tomei as melhores medicações, fiz as melhores aplicações de Botox, né? Ela falou, e realmente é um dos tratamentos que as pessoas utilizam, né? Como para melhoria das enxaquecas, para melhoria da qualidade de vida do paciente com enxaqueca, porque é difícil passar enxaqueca, né, Ivan? Então, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Só que não adiantou, né, Vanessa? O médico não leu o teu hemograma, o médico não viu os teus exames, o médico não perguntou o que tu comia. Ele não... Agora, é engraçado. O que eu gosto de fazer uma provocação, doutora Gabi. Sim. Quando a gente vai ao veterinário levar o pet, a primeira coisa que o veterinário pergunta é o que o pet come. Porque na maioria dos casos não tem essa mesma ação com o médico com relação ao paciente. Ele não pergunta o que ele come, ele vê um exame fazendo uma crítica bem construtiva, né? Se poderia ser essa abordagem, mas na maioria das vezes parece que não é importante o que ele come, o quanto ele dorme, o quanto ele cuida do estresse, né? O que ele faz da vida dele, é só tomar o remédio que vai dar certo. Mas assim, o que acontece, Júlio? A gente não aprende. A gente não tem essa, vamos dizer, essa aula na faculdade, né? Dentro da veterinária, eles têm
aulas só sobre alimentação, só sobre ração de pet, só sobre zootecnia. Muitos veterinários vão para o ramo da zootecnia, porque realmente é importante. Agora, o ramo da nutrologia, a nutrologia em si, e a nutrologia não é o que a gente está falando aqui, a nutrologia é algo completamente avesso ao que a gente estuda e o que a gente entende como alimentação ancestral, como alimentação com comida de verdade. A nutrologia manda comer pão, pão integral, com ponta de faca, tomar leite, com batida, sabe? A nutrologia não tem essa condição. Então, assim, o médico, por mais que ele queira entender, que ele procure, ele está anos assim, atrás de todo tipo de informação realmente relevante para a melhoria da saúde dos pacientes. A nutrologia, assim, ó, está defasada. O próprio consenso brasileiro de terapia interal nosso é de 2011. Já passou muita coisa depois disso, né? E assim, e eles continuam. Eu fui nesse congresso, semana passada eu estava no Congresso Brasileiro de Nutrologia. Assim, ó, eles estão falando ainda que ferritina alta. Eu assisti a palestra do presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e ele falou que ferritina alta, que tem que fazer sangria e tá tudo certo. 2022, a gente está quase em 2023, a gente passou por uma pandemia de obesidade, pandemia de doença, pandemia de sistema imunológico no chão, de pacientes doentes, de gente que morreu. As pessoas estão falando em sangria em 2023. Não se fala de inflamação, não se fala de comida, não se fala de fígado doente, não se fala de nada, se fala de sangria. Então, ó, Júlio, eu levantei e saí, porque assim, não ia agregar mais nada na minha vida. Infelizmente, a gente está num curral ainda, sabe? Eu me lembro de algum comentário que você fez desse congresso também, que era que tinha que ter carboidrato para fazer músculo. Um grupo de trabalho, né? Sempre. Carboidrato é a vida das pessoas. Carboidrato para a nutrologia hoje, assim, teve um professor que foi meu professor, tá? Que eu não vou falar nome porque eu acho que é completamente deselegante, mas assim, tem um professor que é das maiores universidades do Brasil, tá? Que é um professor da nutrologia, que deu todas as palestras de colesterol no congresso. Todas as palestras que tinham colesterol, ele estava. Esse professor, ele falou na aula que ele deu para nós, na nutrologia, que ele queria que o colesterol dele fosse zero. Zero. Tem como, é só morrer, doutor. Ele disse que o índice que ele gostaria de colesterol era abaixo de 10. Ele acha que o colesterol... Não, abaixo de 10 para o VLDL, eu até concordo. Não, meu querido, para LDL, para colesterol total. Para todos os colesterol. Para colesterol total, tudo. LDL, VLDL, HDL, tudo junto, 10. E ele foi, hoje, em 2022, o professor que estava em todas as aulas do congresso sobre colesterol. Então, uma pessoa que consegue, que não, na verdade não consegue entender o que é o colesterol em 2022 e está ensinando para todo um povo, porque tinha um povo de gente, assim, tinha muito médico lá. E tinha muito médico jovem que está apostando nessa questão alimentar, que está apostando na questão do estilo de vida. É um mercado também. Falando. E o problema não é esse, Júlio. O problema é que eles saem de lá e eles fazem isso no consultório. Sim, sim. E socam estatina em qualquer pessoa. Por quê? Porque o colesterol tem que estar em 10, tem que estar em 50, tem que estar em 60. E assim, só para quem está acompanhando a gente aqui, existem estudos consistentes que mostram que após os 60 anos, quanto menor o colesterol, maior é o evento morte. Exatamente. Né? Então, tem que se prestar atenção nisso também. Né? Não é... eu ouvi dizer que colesterol até virou sinônimo de doença, porque muitas vezes
O paciente Exatamente. mesmo fala, eu tenho colesterol. Sim, que bom que você tem colesterol. Agora, vamos ver a qualidade desse colesterol, né? E aí, nenhuma palestra se falou, Júlio, sobre relação triglicerídeos HDL. Nenhuma. Então, Zero. de apolipoproteínas, então, nem pensar. Capaz, isso aí nem nos de cardiologia o pessoal anda falando. Assim, o pessoal anda falando muito. Agora estão começando a falar em APO, agora estão começando em falar em lipoA, agora eles estão começando a falar nisso, sabe? Tanto que eu fiz curso eu terminei a pós no início do ano, e tinha cardiologista em São Paulo que nunca tinha ouvido falar, que não dava valor para homocisteína, que não dava valor para lipoA, sabe? Assim, sem contar o santo, mas eu contando o milagre, eu tenho um paciente, né, que o melhor discurso dele é que fulano, fulano e fulano, que são médicos, são os meus amigos, né? E aí, quando eu pedi, ele falou assim, meus exames são todos normais. Quando você vai para os exames, não são normais. E aí, eu falei assim, você já fez exame de homocisteína? Ele falou assim, nunca ouvi falar. Né? Aí pedimos a homocisteína 27, né? Para você que sabe os parâmetros, sabe que é alto, né? Ele falou assim, e insulina já fez? Nunca fiz exame de insulina. Né? Aí fez exame de insulina alto também, né? Acima de 15, ok? E um paciente que, para ele, pelo feedback que ele tinha, estava tudo normal, né? E os homólogos de cisteína lá em cima, né? Aí, foi um dos exames que você citou também nos preparativos lá nos seus stories. E aí, doutora, eu queria que muita gente não sabe o que é o exame da homocisteína, nem qual é o marcador, né, para que tipo de marcação ele é utilizado. Aí podia falar um pouquinho para a gente. Bom, assim, eu não sei qual o nível que tu considera. Não, nível básico, básico, básico. Bom, mas assim, a homocisteína é um exame muito interessante hoje, não só como marcador inflamatório, a gente já pedia como marcador inflamatório, mas na própria cardiologia hoje a gente fala muito da homocisteína como realmente marcador de risco cardiológico, em função também da inflamação. O que é a homocisteína? A homocisteína, na verdade, ela é vamos dizer assim, o final ou o início, dependendo de qual lado da via que você vai olhar, da relação de dois aminoácidos muito importantes, que é a cisteína, que é a metionina, né? Então a gente consegue ter, através desses dois aminoácidos, uma via que pode ser uma via de mão dupla, dependendo de como a gente olha. A gente tem que ter um quadro aqui, né, Júlio, para a gente conseguir desenhar. Mas uma via de mão dupla que relaciona muito com a metilação. As pessoas falam muito de metilação. O que é a metilação, né? Então, o nosso corpo, ele faz, vamos dizer assim, o acordar ou o dormir dos genes, dependendo única e exclusivamente dessa via, que chama metilação. Então, o que acontece? Quando você tem uma célula, a gente sabe muito de célula-tronco, se fala muito de célula-tronco, né? O que é a célula-tronco? É a célula primária, é a célula que vai dar origem a qualquer outro tipo de célula. E como é que essa célula-tronco É a forma, né? A forma do tijolo. Isso, como é que essa célula-tronco, que é essa célula primária, sabe que tem que virar uma célula do coração ou uma célula do sistema nervoso, uma célula cerebral ou uma célula da pele? Como é que ela sabe isso? Pela metilação. Então, através desse mecanismo que a gente chama de metilação, ela vai fazendo com que seja transformada ou numa célula cardíaca, ou numa célula do sistema nervoso central, ou numa célula da pele. Então, para vocês entenderem como é importante o mecanismo da metilação. A metilação é fundamental. E com o envelhecimento, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade de metilação. Até por isso que pessoas mais velhas têm mais câncer. Por quê? Porque ele perde essa capacidade de fazer com que essa célula saiba para onde que ela tenha que ir, para onde é o melhor caminho para ela e aonde ela tem que destinar. Então, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer essa via da metilação. Então, o que acontece? Esse metabólito, que é a homocisteína, ele começa a via não começa a não ficar boa, não começa a não ficar hábil, né? Não começa a ficar
bem vista, bem feita. Então, um trem fora do trilho. Exatamente. E a gente começa a acumular esse metabólito que a gente chama, na verdade, de homocisteína, né? Que é, na verdade, vamos dizer assim, o lixo do que não está sendo conseguido utilizar. Então, a gente não está conseguindo utilizar, não está conseguindo transformar da forma certa e acaba acumulando aquilo ali. É como para o corpo, como se fosse cisteína, mas não é cisteína. E como se Ele fosse... é parecido, né? Também não é metionina, porque não foi nem para um lado nem para o outro, então Nem ficou pro ali outro. dentro, né? Então, a homocisteína é um marcador exatamente disso, né? Dessa má função da metilação, dessa disfunção desse processo de metilação do nosso organismo. E Então, pode ser um marcador de desnutrição também? De algumas vitaminas? pode, porque as vitaminas, na verdade, elas fazem parte, elas são necessárias para a gente fazer o processo de metilação, né? Então, assim, a gente precisa muito, por exemplo, de vitaminas do complexo B, né? Então, não só a vitamina, as pessoas falam muito de B12, de B9, mas a vitamina B6 é extremamente importante. A gente tem minerais que fazem parte também dessa via, que também, se não forem absorvidos, se a gente não tiver eles dentro do corpo, a gente também não consegue metilar de uma forma bastante adequada. Então, é importante saber que muitas vezes o que acontece? O processo de metilação ele é prejudicado também por uma dificuldade absortiva do intestino, né? Não da van, porque a van está com a vitamina B12 super boa, né? E acredito que as outras também super boas. Mas quem não consegue absorver, quem não consegue digerir, quem não consegue mastigar, não consegue ter vitamina B12 boa. Não consegue ter vitamina... E quando a pessoa vai fazer, por exemplo, uma suplementação, doutora, que já manda este mineral metilado, faz diferença? Faz diferença, principalmente se a gente tiver alguma mutação. É muito comum que a gente tenha mutação, né? Existe a mutação da metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima que também faz essa conversão, né? Principalmente, por exemplo, da vitamina B9, que é o ácido fólico, não? Então ela converte o ácido fólico em metilfolato. Então a gente tem essa capacidade de transformar, de agregar esse radical metil, porque só o metilfolato que é a forma, vamos dizer assim, ativa dentro do processo que tem o passaporte carimbado para poder entrar no processo. Exatamente isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade na metiltetraidrofolato redutase, ou seja, um polimorfismo, ou seja, uma dificuldade nessa conversão, não adianta a gente repor ácido fólico, por exemplo. E também a gente faz a mensuração a nível de exame laboratorial no ácido fólico. A gente não faz a mensuração a nível laboratorial de metilfolato. Então, é importante o ácido fólico, e se a mulher, por exemplo, quer engravidar ou está com alguma dificuldade de metilação, porque a gente pode ver em outros parâmetros, não só na homocisteína, a gente acaba também pedindo a mutação redutase. Exatamente, para que a gente possa ter essa avaliação melhor, né? Então, olha o que a Raquel da Glúten diz aqui, ó. Celíacos sem diagnóstico geralmente têm homocisteína elevada, justamente pela deficiência na absorção de nutrientes. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para ti, Ivan. Sabe que na nutrologia eles dizem que os pacientes celíacos não são deficientes em nada. Dói para quem já sofreu. É muito doloroso. Especialista em doenças, a médica especialista em doença celíaca do Brasil, uma das maiores, que é do Rio Grande do Sul, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse na aula, eu ouvi, ninguém me contou. Ninguém me contou. Eu estou falando coisas verídicas que eu ouvi com esses ouvidos que a Terra irá pegar, que pacientes celíacos não têm nutricionais. E que não é necessário repor nada. É duro. Doutora, assim, 9 horas, 9:01. Mas eu gostaria que, pelo menos, falasse assim para a gente uma relação de exames que não pode faltar. Eu sei que você deve ter feito essa listinha. E acho que muita gente que está aqui fala assim, eu queria saber qual é o exame que o meu médico não pediu para eu pegar no pé dele. Fiz uma lista interessante. Assim. A lista que eu faço no consultório, né, Júlio, é uma lista
bastante intensa, tá? Na primeira consulta. Nas outras, eu só repito que tá alterado, porque eu não fico... Sim, faz o segmento depois, né? O segmento eu peço só os que vieram alterados, e aí no outro ano, se tá, eu peço... Mas assim, no primeira leva, a pessoa chega lá no consultório, tira 500 ml de sangue, mentira. Mas tira bastante, tá? E eu peço muito exame salivar, né? Eu peço exame salivar, eu peço exame urinário, né? Que a gente nem E falou. qual a diferença entre dosar na saliva, na urina e no sangue? Pois então, isso é muito interessante, né? Porque assim, a parte hormonal, ela é muito válida, né? Que seja vista principalmente na questão salivar, né? Então, por quê? Qual é a diferença? Quando a gente tira o sangue, dependendo do exame que a gente está pedindo, a gente centrifuga, né? Centrifuga plasma, centrifuga hemácia, né? E o hormônio, por exemplo, ele tem uma característica que ele pode se ligar na hemácia. Então, talvez, o que acontece? Tu faz aquela centrifugação e o resultado que vem muitos pacientes vêm com resultado muito baixo e que não reflete necessariamente vamos dizer assim, a parte real. A realidade dele. Exatamente do que está acontecendo. Então, o salivar, a gente tem o quê? A gente tem uma dosagem livre, né? Então, a gente consegue fazer a partir de uma coleta salivar. Então, essa coleta é super simples, super tranquila, né? Eu peço bastante... Um suave e na placa. E Suave e lâmina, né? eu peço mais suave, né? Suave e potinho, né? Potinho. Reagente. Exato. Eu peço mais isso aí que eu acho mais tranquilo para o paciente. Mas dá para fazer, então, até coleta de saliva, né? Se tu quiser coletar o cuspezinho, também dá para fazer. Tem laboratórios que fazem assim, mas eu peço sempre com o suave, que eu acho mais prático, né? Mais estético, mais estético. Exato, é mais prático. Bom, e a gente consegue, então, ter essa relação livre, que é muito mais fidedigna e é muito mais, vamos dizer assim, útil para que a gente consiga, num primeiro momento, saber o que está acontecendo com o paciente. Eu sempre faço assim, quando eu peço salivar, principalmente da parte hormonal, eu peço sérico e dou uma comparada, né, para ver o que está acontecendo. E aí, depois, se tiver alguma coisa muito alterada, eu peço de novo um salivar, mas o sérico vai ser, vamos dizer assim, eu vou ter um parâmetro mais ou menos. Não necessariamente existe essa relação a nível de trabalho científico. A gente não tem um trabalho que mostra, eu coletei o salivar e o sérico e deu tudo certo e a gente pode comparar. Não. Mas daquele paciente eu faço assim, porque o sérico é muito mais barato, os convênios pagam, e o salivar não, né? Só a curva de cortisol realmente. Da parte urinária, os urinários são os metabólitos, né? Então, hoje a gente tem uma gama de exames que a gente consegue fazer na urina, né? Que também não são cobertos pelos planos de saúde, mas que são muito interessantes quando a gente quer saber o que realmente está... Quando a gente quer ter um norte maior com esse paciente, né? Que muitas vezes a gente... hoje tem muitos exames muito interessantes, principalmente... E aí são vários exames os de urina, né, doutora? As preparações. Tem o exame de primeiro jato, tem o exame de segundo, tem o exame de 24 horas, tem o exame de cultura, e sempre vai ter... porque assim, muitas vezes o paciente pensa assim, que o exame de urina é só coletar a urina e levar lá um potinho e pronto. Depende do exame. Assim, dos metabólitos realmente que eu tô falando, assim, a gente faz a coleta da urina e faz o swab e faz cartão, né? Então eles conseguem fazer as reações, né? Isso. Mas quando a gente vai coletar, por exemplo, um exame comum de urina, que aí no Nordeste acho que chama urina tipo 1, talvez? É sumário. Sumário de urina. Uhum. No lugar do Brasil chama de um jeito, né? A avó, como é que ela chama, mas a gente chama de, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de EQU, né? Que é o... Isso, mas com em São Paulo, tem o sumário de urina, enfim. É um exame que eu utilizo bastante, ele traz muita informação, até se o paciente está fazendo low carb certinho. Sim, aparece lá os corpos cetônicos, né? Então, assim, ele é um exame bastante interessante. Eu já fiz muito diagnóstico de câncer por EQU. Sério? Sério. Olha isso.
Olha só que interessante. Vou falar algumas coisas. Eu ia terminar, mas eu vou falar algumas coisas. A gente tem que valorizar muito o EQ1. Muito mesmo. Principalmente de homens. Ter sangue na urina não é normal. Não é normal ter hemácias ou hemoglobina na urina. Não é normal. Não é. Não é para ter. Na mulher pode até falar do período, né? Mas no homem não é normal. Não, eu falei do homem exatamente por causa disso. A mulher a gente tem que dizer, olha, não faço exame de urina próximo da menstruação, enfim, mas assim, eu peço para todos os pacientes, todos, eu nem peço antibiograma com cultura, porque muitas vezes não preciso, eu peço outros exames, enfim. Mas o exame de urina, ele dá muita informação. Então, assim, não é para ter urobilinogênio, não é para ter nitrito, não é para ter hemoglobina, não é para ter eritrócitos, não é para ter leucócitos, não é para ter cristais de ácido úrico. Então, assim, a gente vê a função do rim, a gente vê a função do fígado, a gente vê a função da própria bexiga. Próstata. Isso, todo o sistema urinário, a gente vê realmente isso. Então, assim, eu peguei um paciente, um senhor há pouco tempo, que ele veio em primeira consulta há um tempão atrás e ele tinha um EQU com hemoglobina. E eu falei, olha, a gente tem que repetir esse EQU, vamos ver se tem hemoglobina, tem outro EQU e tal, EQU é urino, tá? E aí ele ficou se fazendo, aí eu pedi um outro, veio de novo, e aí eu falei, olha só, a gente vai ter que fazer pelo menos um ultrassom de vias urinárias, porque tá muito estranho esse teu exame. Todo exame vem com hemoglobina, tem alguma coisa. E ele na academia, super saradão, sabe? Super malhador, queria usar testosterona. E aí eu passei uma testa pedindo o exame, e ele não fazia. Aí um dia eu dei uma prensa nele, eu falei assim, olha, eu só vou te falar uma coisa. Eu só vou te dar testosterona de novo se tu fizer o exame que eu tô te pedindo, porque tu tá de sacanagem comigo. Aí ele disse, não, doutor, eu vou fazer. Júlio, ele fez. E tinha um tumor no rim gigantesco. Olha isso, gente. Então, assim, não é o primeiro caso que eu pego, tá? Mas tem um amigo meu que é médico, que ele é super bom astral e ele é também bem cômico, vamos dizer assim, né? Divertido. Ele falaria assim, tem um problema no rim aqui, mas ainda bem que você tem 2. Ele falaria desse jeito. Eu não vejo complicado. dessa forma. Eu vejo que, assim, ó, lidar com qualquer tipo de doença é uma merda. Sim. E, assim, não sei se faria diferença, tá? Ele ter feito o exame há um ano atrás que eu pedi ou ter feito o exame esse ano quando eu realmente dei uma prensa nele, sabe? Acho que não faria diferença, tá? Não faria diferença. Mas, assim, ele já tinha EQUs anteriores, exames de urina anterior com hemoglobina. Com a presença. E ninguém deu bola. E sem vasculhar. E ninguém deu bola, sabe? Tem uns exames que são super simples, que é o hemograma, que é para saber o que saiu do intestino, o de urina, que é para saber o que sobrou de metabólito, e o de fezes, o coprológico, que é para saber o que não foi digerido. Sabe? Diz tanta coisa esses 3. O coprológico, e assim, eu tenho tanto amor. E são exames assim que sabe, é tão simples fazer e diz tanta coisa, né? E a pessoa fala, mas ainda faz exame de fezes? Faz, né? Claro que faz. E faz bastante. Bastante mesmo, porque eu peço para todos os pacientes. Eu adoro um cocô, adoro ver exame de cocô, adoro. É o exame que eu mais gosto. Quando chega o exame do cocô, eu fico, ai, que legal. E aí eu vou lá e começo a olhar e discutir, pensar e fazer. Eu adoro. O exame coprológico talvez seja o que mais traz hoje para mim, na minha prática clínica, que mais traz resultado. Mas assim... o funcional, ele é importante demais. Ele é demais. O exame é demais. Eu amo o exame coprológico. Todo paciente, eu falo às vezes, às vezes faz um coprológico bagaceiro, que é o coprológico bagaceiro que eu digo é o coprológico do plano. Parasitológico. É um bagaceiro, tipo... E também traz informação. Mas existe um exame, que é um exame que eu uso, né?
Aqui em Porto Alegre tem um laboratório que criou um exame que eu gosto muito, que é um daqui da Grande Porto Alegre, que é bom. E eu uso muito, mando o cocô dos meus pacientes de todo o Brasil para Minas, né? Que é no laboratório do professor Lúcio, que aí a gente faz um exame também, que é o Copromax, que hoje eles estão fazendo histamina, e eu ando fazendo muito diagnóstico de intolerância à histamina. Então, eu gosto muito desse laboratório em função disso. Então, eu estou tendo melhores resultados com ele. Aqui em Porto Alegre a gente não... Então, e por que é importante saber da presença de histamina, doutora? Pois então, a histamina é um metabólito também de algo que a gente preconiza bastante. Sinalização, né? Isso. E também tem a relação com as proteínas, né? Uhum. Então, a gente tem pacientes, Júlio, que não melhoram com uma dieta proteica. Uhum. Então, eu ando fazendo muita... Então, quer dizer que dieta rica em proteína não vale para todo mundo? Bah, Júlio, não. Por isso que eu me afastei. Não, eu estou provocando, doutora. É isso aí, eu imagino as perguntas que as pessoas não estão fazendo, mas estão mandando por telepatia aqui, né? Ai, pois é, Júlia, que assim, ó, a gente defende uma coisa que é a comida de verdade. Só que assim, comida de verdade, qual comida? Uhum. Nem todo mundo pode comer carne todo tempo. Todo mundo... O que eu falo assim, que correr e caminhar é bom para a saúde, mas quem tem a perna quebrada não pode correr e caminhar, embora seja muito bom para a saúde. Tem que consertar a perna primeiro. Eu acho que isso vale como metáfora para um monte de coisa, que a gente não se preocupa, generaliza e corre o risco de estar generalizando de forma equivocada, né? Só que assim, tu sabe porque a gente se conheceu no mesmo lugar. Então, assim, a gente fala uma coisa dessas nos grupos que a gente fala, a gente é execrado em praça pública, porque tem que comer carne, que carne é a oitava maravilha do mundo, que carne é tudo de bom. Eu não estou dizendo que carne é ruim. Eu não estou falando isso. Em nenhum momento eu vou falar isso. Eu considero a proteína... Para quem, na metáfora, não tem a perna quebrada, é muito bom. Exato. Eu considero a proteína animal o alimento mais completo que a gente tem hoje, tá? E talvez que a gente vá ter para sempre. Só que hoje, no mundo que a gente vive hoje, esse mundo intoxicado, cheio de metal pesado, cheio de parasita, cheio de agrotóxico, assim, ó, tomado de toxina, a gente nem sempre vai poder comer a carne. Uhum. Então, comer carne nem sempre é bom para todo mundo. E para quem tem intolerância à histamina, mais. Então, eu ando fazendo diagnósticos de tolerância à histamina para pacientes que realmente têm estomatologia que não está sendo tratada por nada, e eu comecei a fazer. Caiu de paraquedas no meu consultório alguns pacientes ultimamente, e eles estão ótimos. É isso que Por isso que a anedota é muito importante, né? Aquela solução, mesmo que ela seja anedótica, ela pode ir compondo uma base de estudo depois muito importante. Né? Exatamente. Então, assim, eu vou publicar alguns casos, espero fazer um compêndio de alguns relatos de casos, né? Que a gente faz uma série de casos, se chama em medicina, a gente faz série de casos, que está relacionado com a intolerância histamínica. E a intolerância histamínica é um diagnóstico, acho que cada vez mais frequente. Só quero falar uma coisa que colocaram ali, tá? A Melissa Giacometti falou assim: quem tem endometriose como eu não pode comer muita carne. Pode e deve. Só tenho isso para dizer. Carne não é inflamatória. Não é inflamatória. Carne não é inflamatória. Hoje eu tenho mais de 500 exames de intolerância alimentar tardia, de sensibilidade alimentar tardia no meu consultório. Mais de 500 exames, tá? Eu nunca peguei um paciente com sensibilidade alimentar à carne. Nunca. 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 Então, assim, ó, existe sensibilidade alimentar à carne. Uma coisa é intolerância histamínica. O que a gente está falando não é da carne, a gente está falando de um metabólito, que não é só da histamina, não tem só da carne. Tem vários alimentos que estão relacionados com a histamina. Às vezes um resfriado, né, de produz histamina no organismo. Exato, exato. E não precisa nem comer, não precisa nem ser da comida. Pode ser só uma reação de defesa do organismo. Né? A mastocitose também está relacionada. Então, a gente tem que saber por que a gente está com essa exacerbação de mastose, a gente tem que saber controlar esses mastócitos, a gente tem que controlar esse intestino, melhorar esse intestino.
Então, assim, ó, não tem relação de inflamação com carne vermelha não processada. Não existe isso na literatura e nunca irá existir, acredito eu, tá? Não vou dizer com toda certeza, mas não existe. Então, assim, pacientes devem comer carne vermelha até que se prove o contrário. Ponto. Não processada. Ponto. Eu não A defendo. pergunta aqui é da diverticulose. Não tem problema comer carne também. Diverticulose deve comer carne vermelha não processada. Deve comer carne vermelha não processada. Por quê? Porque Nunca vi carne vermelha inflamar os divertículos. E o que inflama é outra coisa. É semente. O que inflama divertículo é fibra insolúvel. O que inflama divertículo é excesso de grãos. Isso inflama diverticulose, causando diverticulite. Isso inflama. O que inflama divertículo é comer produtos processados. Então, pacientes, álcool. O que causa crise de diverticulite é álcool em excesso, é produto processado em excesso, é grão em excesso, semente em excesso. Isso cai lá na bolsinha do divertículo e não sai. E aí você vai fazer o quê? Inflamar, infeccionar. Júlio, nem falei dos exames. Acho que a gente tem mais assunto para mais uns 13 Não, mas só cita, assim, cita, e a gente vai fazer outras lives ainda. Que a sala da Van hoje está muito boa. Assim, tá? O hemograma, né? Eu acho super importante. Acho que a glicemia com a insulina, fazer o índice de Home R, acho super importante, tá? O lipidograma completo, acho super importante a gente fazer, né? Colesterol, triglicerídeos, enfim, não esquecer de fazer. As partículas de colesterol também, né? Isso, o colesterol e as frações. Exato. O lipidograma completo. Anotei TGO, TGP, gama, né? Por que tão pequenininha a gama GT, doutor? A gama GT, na verdade... Porque, assim, dentro do normal é o que tem o maior range, assim, o que pode ir mais longe, né? Perto de 70 lá, tá falando que é normal. E por que tão pouquinho que a doutora usa para gama GT? A gama GT, ela é também um marcador de estresse oxidativo. Então, junto com o ácido úrico, por exemplo, a gente consegue verificar como é que esse paciente está em relação à sua capacidade oxidativa. O que significa isso? A gente tem que entender que todo momento, a gente está reagindo com o oxigênio que a gente coloca para dentro e tentando fazer com que aquele oxigênio, aquelas reações que a gente faz com o oxigênio, sejam neutralizadas pelo nosso corpo. E uma das formas de fazer isso é através dos radicais livres. E o gama-GT ele atua nessa questão, nessas condições dos radicais livres, né? De tentar fazer com que eles sejam também neutralizados. Então, a gente tem esse processo todo acontecendo dentro do corpo. E a gama, quanto mais alta, a gente está tendo mais dificuldade de fazer esse combate a esse aumento do estresse oxidativo, essas formações de espécies reativas de oxigênio. Então, quanto mais baixa a gama-GT, melhor, e quanto mais baixo o ácido úrico, também melhor. Eles não devem ser zero. Por quê? Porque eles devem estar presentes dentro do processo do estresse oxidativo. Ninguém tem que ter ácido úrico zero, ninguém tem que ter gama-GT zero. Mas eles têm de estar mais baixos, vamos dizer assim, sinalizando que a gente está com um bom arsenal anti-estresse oxidativo, né? Tentando fazer com que esse estresse oxidativo melhore através das vias de combate, vamos dizer, desse estresse oxidativo. Então, gama-GT tem que ter cuidado, né? Junto com TGO, TGP, eu acho importante, né? Não só a gama, mas a TGO e a TGP também são importantes para a gente ver a questão hepática, né? Como é que a gente está com as hepáticas, não só a TGO, mas também a TGP. Outra coisa que eu coloquei ali, acho que é importante a gente pedir os estrogênios, né? A parte mais hormonal. Então, eu pediria... A gente tem 3 tipos de estrogênio, né? A gente tem a estrona, o estradiol e o estriol, né? Eu talvez pediria os 3, acho super importante. A progesterona também pediria, né? Acho bastante importante.
A homocisteína eu também coloquei aqui, né, dentro do rol dos exames que eu poderia pedir, o ácido úrico também. E não esquecer da tireoide, né? Acho que a tireoide, nossa glândula com mais problemas. Pede todos, desde o TSH, T4, Eu peço T3, T3 reverso, pede tudo? Eu peço tudo. Eu peço TSH, peço T4, T4 total, T4 livre, T3 livre, T3 reverso. Peço tudo. Eu peço os anticorpos tireoidianos, mas eu acho que aí já é uma coisa mais. Específica, para uma clínica mais específica. Né? Se o paciente vem com alteração já do TSH, né? Porque assim, tem muita relação do TSH com o lipidograma, tem muita relação do TSH com o aumento dos níveis tensionais, de pressão, né? Então, pacientes que têm hipotiroidismo têm mais hipertensão. Então, às vezes, o que acontece? O paciente vai lá, toma um remédio para pressão e o paciente está com hipotiroidismo. A gente está diminuindo, na verdade, diminuindo o débito cardíaco. Esse débito cardíaco faz com que esse paciente que já tem uma resistência vascular periférica aumentada em função do hipotireoidismo piore a bomba e aí começa uma falência de bomba. Então, é um caos. Então, assim, uma das causas de aumento da pressão arterial é o hipotireoidismo maltratado. Então, eu peço, porque a gente já vai ver a questão do próprio emagrecimento. Então, o T3 reverso, a gente consegue ver como é que esse paciente vai conseguir emagrecer. O T3 livre, a gente consegue ver o quanto de hormônio ativo a gente tem desse paciente. A relação T3 livre, T4 livre, T4 total também é importante para a gente ver o que a gente tem para o hormônio para a gente oferecer. Para a gente poder pensar em disruptor endócrino para esse TSH, se esse T3 livre, se esse T4 tem relação com esse TSH aumentado. Enfim, tem muita coisa. Uhum. Tem as vitaminas, né? Vitamina D eu acho super importante. Você não pode sair do médico sem 25-hidroxivitamina D. Acho super importante vitamina B12. Então, você não pode sair sem uma dosagem de vitamina B12. Acho que era isso que eu tinha notado. PCR. Pois é, aí a gente entra com a PCR ultrassensível, um VHS, eu adoro a sedimentação. A sedimentação é um exame que custa R$5. Então, exames que eu utilizo bastante, eu gosto muito dele, né? O exame de hemossedimentação. E aí eu peço muita coisa mais específica, assim, acho que mais específica. Não pode ser. Mas é legal. Muito bom. Né? Eu acho que todo homem deveria pelo menos fazer um PSA. Acho que o PSA, com o passar dos anos, ele vai acabar saindo de moda, né? Mas hoje é um marcador que a gente realmente pode fazer uma relação. Você acha que ele sai de moda? Eu vi que a Vanessa levantou a mão aqui, mas só vou fazer mais uma pergunta. Você acha que o PSA sai de moda por um exame de imagem? Ele é trocado por um exame de imagem ou por outro exame? Eu acho que o PSA ele mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente tem que ter essa noção de o paciente que tem hiperplasia prostática, essa hiperplasia muitas vezes nunca vai virar. E aí ele fica dosando aquilo ali, ele fica esperando aquilo ali de uma forma... Fica tenso, né? Fica tenso, aquele homem muda a vida dele em função disso. Às vezes faz múltiplas biópsias, que é um horror, uma biópsia de próstata, eu não desejo para ninguém. E aí esse paciente fica com aquela angústia, e aí a vida dele sexual, o homem, ele precisa da vida sexual, o homem realmente, ele necessita da parte sexual, né, Júlio? O homem, ele é sexual, né? A testosterona faz do homem esse aumento. A saúde, a fisiologia da saúde depende, né, da continuidade, da regularidade. Exato. Então, assim, aí esse homem já começa a ficar depressivo e aí, muitas vezes, ele bota a culpa na mulher, aí já fica uma merda em casa, porque também não transa, porque a próstata tá ruim, mas não é a próstata, é a cabeça dele. E aí a mulher já fica infeliz, e aí os filhos já estão num estresse, porque eles já começam... Assim, eu acho que próstata é um caos, assim. Quando o homem tá realmente com um problema na próstata...
e começa com esse monte de PSA, esse monte de biópsia, esse monte de acompanhamento, eu acho que é um caos. Então, assim, a gente sabe hoje que o câncer, mesmo o câncer de próstata, 7% só dá metástase, então a gente não precisa ficar fazendo biópsia toda hora. A maioria dos pacientes tem hiperplasia que nunca vai virar câncer, então a gente já sabe disso. Então, também não precisa se preocupar. Se tiver sintomas, a gente acaba encaminhando para o uro e tal. Putz, né? Que aqueles sintomas mais... todo homem vai ter uma hiperplasia prostática. Não existe homem que não tenha hiperplasia prostática. Uma pessoa de 90 anos vai ter hiperplasia prostática, querendo ele ou não. Então, assim, eu acho que é muito mais importante a gente avaliar sintoma, é muito mais importante a gente conversar com esse paciente, esclarecer as dúvidas dele, do que muitas vezes submeter ele a procedimentos invasivos, que super rentável, né? E que, na verdade, acaba destruindo a vida, não só a vida sexual, mas a vida familiar, a vida pessoal desses homens, né? Então, eu sempre falo isso, assim, se você realmente quer falar sobre próstata, converse com mais de um médico, não vá no primeiro médico. Peça 2 ou 3 opiniões. Urologista, eu acho que é uma especialidade que você precisa de mais de uma opinião. Não faça biópsia de próstata sem necessidade. Doutora, a Vanessa tinha levantado a mão. Eu tinha, para poder fazer uma pergunta sobre a carne, já que chegou no assunto, porque me fazem uma pergunta aqui que geralmente eu recebo. Se o consumo de carne vermelha à noite é ruim para a saúde? Comer carne vermelha à noite? É. Porque existem... Eu recomendo não comer nada à noite. Né? Então, carne vermelha faz parte. Né? Não pode comer pizza, não pode comer fruta. Não, é melhor não comer à noite, eu acho. E você, doutor? Pois então, assim, ó. O que eu acho, tá, Júlia? Eu acho que é muito melhor comer uma carne vermelha do que comer uma pizza. Ponto. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa muito interessante, assim. Vai sair para jantar, coma um filé. Exato, exato. Assim, como um frango, como um filé, como um peixe. Frango não comer uma pasta. Não comer uma massa, não comer uma pizza, não comer um hambúrguer, enfim. Eu penso assim. O que eu posso te dizer? Assim, ó. Eu respeito muito as pessoas e os seus, vamos dizer assim, os seus horários, porque a gente sabe que a vida é muito corrida. Então, muitas pessoas realmente têm, né, o jantar como uma refeição maior. Eu vejo isso. A rotina dela pede isso. Pede isso. O que eu falo, assim? Se tu vai comer, come. Mas tu sabe que a digestão vai demorar um pouco mais, a gente precisa de todo um processo digestivo. Eu acabo muitas vezes dando para esses pacientes que comem de noite as enzimas digestivas. Eu acho super válido, entendeu? Se realmente esse paciente vai ter uma alimentação que não é a alimentação que eu estou orientando, mas ele precisa, muitas vezes ele nem toma café, ou qualquer coisa, e aí de noite realmente vai cozinhar, vai com a família dele, vai ter a questão de comer todos na mesa. Eu sempre faço isso, eu acho importante que a gente realmente diga para esse paciente que ele deve comer, porque ele precisa bater meta também, macronutrientes. E, consequentemente, a gente auxilia aquela digestão dele, que às vezes não vai ser a melhor. Acho que comer carne vermelha de noite não é tanto um problema. O problema é que horas você vai comer essa carne, quanto tempo depois você vai dormir, porque isso também prejudica a formação das formas da melatonina noturna. Então, uma grande quantidade de aminoácidos que tem na carne podem prejudicar a formação de melatonina. Então, é importante que a gente diga para o paciente não comer tão tarde, né? Tentar fazer uma janta um pouco mais cedo, dormir um pouco 2, 3 horas depois desse jantar, né? Não comer e deitar, isso também é importante. Se ele faz o acompanhamento médico, se ele sabe alguma dificuldade digestiva, se ele já tem mais de 40 anos. Às vezes uma enzima digestiva é bastante interessante nos casos desses pacientes que jantam mais tarde. E aí também melatonina também, porque aí ele não vai sentir tanto o efeito daquela carne dormindo, né? Ele vai ter uma formação de melatonina maior com o auxílio da endógena. Então,
Eu acho isso, assim, eu acho que as pessoas elas têm que se respeitar. Eu acho que a internet, Júlio e Vanessa, muitas vezes prega, assim, muitas vezes prega o mundo perfeito, e o mundo perfeito ele não existe, né? Então, é melhor do que comer um X, um bauru, né? Um hambúrguer, um negócio. Eu acho melhor, sabe? Sim. Do que comer um ovo. É melhor até comer um filé do que comer uma pipoca, né? Com certeza. E até você vai ter menos fome, né? Então você não vai ficar com aquela angústia à noite, por exemplo, de ficar sempre beliscando uma coisa doce, de ter ação. Então eu acho assim, se respeite, se conheça, se respeite, se ame, né? E se você precisar de ajuda, procure ajuda. Aí o Júlio, enfim, a gente está aí para isso, para ajudar A Gabi também. a realmente entender como é que tem que ser e lhe auxiliar, lhe ajudar. As pessoas não sabem tudo e nem devem saber, né? Eu acho que cada um tá nesse mundo para realmente para evoluir e melhorar como ser humano e principalmente como pessoa. Muito bom. Ótimo. Um prazer enorme. Querida, Muito obrigada. Adorei, viu? Obrigada, Adorei Luiz. também. Foi a live mais comprida que eu já fiz. Olha aí, tá? Não, por mim, eu ficaria aqui muito tempo. A nossa Por isso a gente sala precisa fazer mais. A gente precisa ótimo, fazer né? mais. Eu quero dizer... Pois não, Vanessa. A Pode nossa falar. sala sempre bate papos bons por aqui. Querida. Eu fiquei com receio, até que teve bastante gente, porque logo que a gente começou uma live aqui do lado, né, de um senhor chamado Jair Messias, que ele leva toda a audiência, mas a gente ficou com a audiência aqui. Ótimo, ótimo dia para você, uma ótima noite, né, hein? Muito obrigada, viu? Fico à disposição de vocês, adorei. Eu adoro o Júlio, né? Agora adoro a Vanessa, né? Já gostava do Júlio, sempre gostei do Júlio. E quando quiserem, podem me chamar. Estamos sempre Chamaremos. Né? Bom? E desde antes da pandemia, a gente tinha uma conversa, ela não acabou ainda. Você ainda virá ser a doutora de um spa aqui no litoral, viu? Não está esquecido. Ai, Júlio, depois eu vou te contar o que vai acontecer. Vai acontecer uma coisa. Tudo de bom. Ponto. Vamos conversar das coisas. Beleza. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Obrigado. Beijo. Olha, quando gravar, coloque para a gente compartilhar também. Vou botar. Tá bom? Tá bom? Beijo. Beijo, tudo de bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua competentíssima contribuição. É um prazer. Contem comigo. Prazer também. Tchau, Van. Tchau, meu querido. Até terça. Tchau, tchau.